também com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos estar lendo no capítulo 1, os versículos 1 e 2. Vamos ler então a palavra do Senhor. Diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Amém? Podeis assentar, amados. A palavra que eu quero trazer, irmãos, é uma introdução ao livro de Atos dos Apóstolos, com o propósito de despertar nos nossos corações um amor maior, um zelo até mesmo por esse livro tão importante do Novo Testamento, esse livro que é o único livro histórico do Novo Testamento e que, por ser um livro histórico, ele interliga os outros livros do Novo Testamento, confirmando os acontecimentos, confirmando datas, confirmando testemunhos da igreja, confirmando as perseguições que os primeiros cristãos passaram. Nós vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos, o ministério do apóstolo Pedro sendo apresentado até o capítulo de número 12, e a partir dali nós vemos também o ministério do apóstolo Paulo, depois da sua conversão, o seu ministério, vemos a missão da igreja. O Senhor, aqui no versículo de número 8, ele deixa uma ordem ali nos primeiros versículos 7 e 8, para que o povo ficasse em Jerusalém até que recebesse a virtude do Espírito Santo, para ser testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E nós vemos o relato no livro de Atos de a igreja cumprindo esse chamado do Senhor, esse mandamento do Senhor, indo pregando a palavra a Jerusalém, a Samaria, a Judéia, que foi até a Roma, e falando aí da palavra do Senhor. E este livro, meus irmãos, ele é um livro que eu gosto de chamar de um livro estratégico de Deus, porque ele narra, por exemplo, aqui no capítulo de número 1, ele vai narrar para a gente o encerramento do ministério terreno de Jesus, mas também, não somente o fim do ministério terreno de Jesus, mas também o início do ministério do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver o início da dispensação do Espírito, o nascimento da igreja do Senhor. Tudo isso é apresentado para nós de uma forma singular aqui no livro de Atos dos Apóstolos. E sendo esse livro estratégico, ele fica entre os evangelhos e as cartas. Então, ele é um livro que ele faz uma ligação. Ele faz uma ligação entre os evangelhos que ainda estavam no tempo da lei, com as cartas que foram escritas pelos apóstolos já no tempo da graça, ligando os ensinamentos de Jesus com os ensinamentos dos apóstolos, meus amados, confirmando o ensinamento dos apóstolos.
Por isso esse livro, ele tem uma importância tão grande para nós. É no livro dos Atos dos Apóstolos que nós vamos ver grandes maravilhas do Senhor, como a descida do Espírito Santo. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ela, mas vemos também maravilhas. É no livro de Atos dos Apóstolos que nós vemos os cristãos, as pessoas enfermas sendo colocadas para que pelo menos a sombra de Pedro passasse e cobrisse ali aquelas pessoas e elas fossem curadas. É no livro de Atos dos Apóstolos que nós vemos até mesmo os lenços e os aventais de Paulo sendo levados, colocados sobre os enfermos e estes sendo curados. Nós vemos muitas maravilhas, irmãos, muitos testemunhos no livro de Atos. E é interessante o começo desse livro, porque Lucas, ele começa dizendo, fiz o primeiro tratado. Quando ele diz fiz o primeiro tratado, ele está falando do Evangelho de Lucas, porque ele escreveu o Evangelho de Lucas e ele fez uma pesquisa muito grande para escrever o Evangelho de Lucas e depois também escrever os Atos dos Apóstolos, que ele, no caso dos Atos dos Apóstolos, ele participou de grande parte junto do ministério do apóstolo Paulo. Mas nós vamos ver aqui, por exemplo, ele dizendo, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não somente a fazer, mas a ensinar. Olha que interessante ele apresentar para nós que Jesus começou a fazer e a ensinar. Se ele tivesse colocado aqui, eu fiz um tratado acerca de tudo que Jesus fez, estava selado. Apresentou ali o que Jesus fez, pronto, acabou. Mas a partir do momento que ele coloca tudo que Jesus começou a fazer, ele está indicando aqui, irmãos, uma continuidade. Jesus começou um ministério, Jesus começou a fazer, Jesus começou a ensinar, mas Jesus deixou uma abertura para que os seus apóstolos viessem dar continuidade a esse ministério, a esses ensinos, as maravilhas que o Senhor também tinha feito. E aí, esse livro, ele vai apresentar, vai narrar os primeiros 30 anos da igreja. Narrando os primeiros 30 anos da igreja, nós vamos ver que o livro de Atos, ele encerra, diferente das cartas, por exemplo, que tem uma saudação na carta, finalizando ali. Já o livro de Atos, ele encerra capítulo 28, versículo 30 e versículo 31, falando ali do ministério do apóstolo Paulo, de como ele estava anunciando a palavra de Deus, sem opressão alguma, e se encerra. Então, parece que esse livro, ele encerra sem uma conclusão. E aí alguns estudiosos vão entender que Lucas tinha o propósito de escrever ainda um terceiro volume, mas nós podemos ver aqui, irmãos, que a falta dessa conclusão no encerramento do livro de Lucas tem uma mensagem toda especial para nós, porque aqui no começo, Lucas, ele diz, olha, aquilo que Jesus começou a fazer
dando abertura para entender que os apóstolos iriam continuar. E ele chega lá no capítulo 28, ele encerra diretamente, sem nenhuma conclusão, apresentando que haveria mais um capítulo 29 do livro de Atos, e esse que seria escrito por nós que estamos aqui. Nós somos o capítulo 29 do livro de Atos. Nós continuamos escrevendo a história da igreja com o nosso testemunho, vivendo, esperando a grande esperança da volta do Senhor para buscar a sua igreja. Amém? E aí nós vamos ver, irmãos, aqui, nesse capítulo 1, pontos muito importantes. Eu não vou seguir numa ordem aqui dos versículos, não vai dar, mas apresentar alguns pontos importantes, como por exemplo, a ascensão de Jesus, que é apresentada no versículo de número 9. Pode até colocar aqui os versículos se vocês quiserem. O versículo de número 9, ele vai apresentar ali a ascensão de Jesus. Jesus, ele, após a sua ressurreição, ele ainda passou 40 dias na terra, e durante esses 40 dias, nós podemos observar pelo menos 8 aparições de Jesus para falar aos discípulos, para ensinar, como está aqui, dar mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera. Glória a Deus. E aí nós vamos ver algumas coisas interessantes na ascensão de Jesus. Por exemplo, nós vemos aqui no versículo de número 9, que nos diz que quando dizia isso, quer dizer, quando Jesus ensinava, deixava ali uma mensagem para os discípulos, Jesus começa a ser elevado nas alturas. E quando ele começa a ser elevado às alturas, irmãos, uma nuvem o recebe, o encobre, ocultando dos olhos dos discípulos. E isso é muito interessante, porque essa nuvem não é apenas uma nuvem natural, como nós vemos no dia a dia, mas é uma nuvem que ela também confirma o ministério de Jesus, porque essa nuvem, ela representa a glória de Deus, a glória de Deus que sempre esteve presente nos grandes acontecimentos da história do povo de Deus. Nós podemos ver que quando o povo saía do Egito, guiado por Moisés à terra prometida, a palavra de Deus diz que durante a noite a glória de Deus guiava o povo numa coluna de fogo. Durante o dia a glória de Deus guiava o povo com uma nuvem. Então essa nuvem, ela se manifesta ali guiando o povo no deserto. Depois nós vamos ver no Monte Sinai, quando Deus vai dar ali os 10 mandamentos a Moisés, a glória do Senhor se manifesta de uma maneira sobrenatural para Deus entregar ali os 10 mandamentos a Moisés. Se nós continuarmos, nós vamos ver a glória de Deus se manifestando no tabernáculo, nós vamos ver a glória de Deus se manifestando na inauguração do templo, aquele texto tão famoso de 2 Crônicas, capítulo 7, que todos nós conhecemos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados, e agora estarão atentos os meus olhos e os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. E dali a pouco a glória de Deus, ela encobre todo o templo, aleluia, confirmando ali a presença de Deus. E aí, irmãos, nós
poderíamos continuar falando sobre a manifestação da glória de Deus na visão dos profetas, na visão do profeta Ezequiel, na visão do profeta Isaías, quando ele entra lá no templo, no ano em que morreu o rei Uzias, capítulo 6 de Isaías, e ele contempla a glória do Senhor, o séquito da glória de Deus, que enche todo o templo, e quando ele vê aquela glória, ele diz: ai de mim, que já vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, a glória de Deus, ela vai se manifestando ali no Velho Testamento de uma forma maravilhosa, confirmando a palavra de Deus. E quando chega no Novo Testamento, nós vamos ver a manifestação da glória de Deus na transfiguração de Jesus. Quando Jesus toma ali os discípulos, Pedro, Tiago, João, leva até o monte e lá ele transfigura-se e a glória do Senhor encobre todo aquele lugar. E agora também no momento da ascensão de Jesus, a glória de Deus também vem e encobre o Senhor, levando aos céus. Só que a palavra de Deus, ela não vai apresentar somente essa nuvem da glória de Deus, como alguns chamam da Shekinah de Deus, mas no versículo de número 10, nós vamos ver a confirmação dos anjos. Que coisa linda! A importância também da confirmação dos anjos, porque da mesma forma, também lá no Velho Testamento, se nós formos passear um pouquinho pelo Velho Testamento, nós vamos ver o anjo do Senhor, os anjos do Senhor aparecendo, por exemplo, em Gênesis, a Abraão, 3 anjos aparecendo ali, falando de coisas importantes a Abraão, e depois 2 desses anjos vão para a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Nós vamos ver mais um pouquinho à frente, já na vida de Jacó, o anjo do Senhor também aparecendo a Jacó no Val de Jaboque, naquele lugar que passou a ser chamado Peniel, porque Jacó encontrou-se com Deus ali, e lutou com o anjo ali pela bênção dele. Nós vamos ver o anjo do Senhor aparecendo em Juízes a Gideão. O anjo do Senhor, capitão dos exércitos de Deus, para falar sobre a batalha de Jericó. Nós vemos o anjo do Senhor aparecendo em 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ver o anjo do Senhor aparecendo já ao profeta Elias. No momento difícil do profeta Elias, o anjo do Senhor aparece ali para levar o consolo de Deus, o fortalecimento de Deus ao profeta, para que ele encontrasse forças para continuar ali o seu ministério. E aí, nós vamos chegar no Novo Testamento. Capítulo de número 1 de Lucas, a partir do versículo 26, me parece, começa a falar ali do anjo Gabriel, quando ele aparece para anunciar o nascimento de Jesus. Glória a Deus. E ele fala de uma forma tão especial a Maria. E aí nós vamos um pouquinho à frente no capítulo de número 2, irmão. O capítulo de 2 de Lucas, a partir do versículo 8, ele vai narrar ali, no nascimento de Jesus, a aparição do anjo do Senhor aos pastores. E o anjo do Senhor, ele começa a anunciar aos pastores a chegada do Messias prometido. E um pouco mais à frente, me parece que no versículo 13, não adianta a gente
estalar o dedo que não dá para falar. Mas no versículo 13, nós vamos ver que aquele anjo, após ele apresentar a mensagem da chegada do Messias, no versículo 13, uma multidão dos exércitos de Deus se chegam com aquele anjo para estar ali adorando. É uma apresentação maravilhosa, irmãos, quando nós lemos esses textos aí, e nós vamos ver que as confirmações dos anjos de Deus, elas vão continuar. Elas vão continuar, por exemplo, quando Jesus é ressuscitado. E as mulheres, Maria Madalena, ela chega ao túmulo de Jesus e ela vê que o túmulo estava aberto, que o túmulo estava vazio, mas apresentam-se dois anjos ali para fazer uma pergunta a eles: vocês estão buscando quem? Jesus não está mais aqui. E continuando, depois do túmulo vazio, agora, neste momento em que Jesus está se despedindo dos seus discípulos, se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Glória a Deus. Os anjos, eles confirmam não somente a ascensão de Jesus, mas profetizam para os discípulos de Jesus a volta do Senhor para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Eu vou passar para vocês rapidinho aqui só mais uma curiosidade acerca da ascensão de Jesus, que é sobre o Monte das Oliveiras. Jesus, ele é assunto aos céus no Monte das Oliveiras. E nós vemos cinco eventos distintos envolvendo Jesus e o Monte das Oliveiras. E é muito legal. O primeiro evento é o Sermão do Monte, o maior sermão apresentado por Jesus do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Depois nós vamos ver também mais um evento relacionado Jesus e o Monte das Oliveiras, é quando Jesus ele está na agonia do Getsêmani, orando ali e até mesmo suando gotas de sangue naquele momento tão difícil antes da sua crucificação. Após esse evento da agonia do Getsêmani, nós vamos ver a prisão de Jesus. Foi também no Monte das Oliveiras que Judas foi encontrar com Jesus, com aquele grupo de soldados para poder prender a Jesus. E, como nós vimos aqui, Jesus também no Monte das Oliveiras, dando as últimas instruções aos discípulos, e de repente Jesus começa a subir para a presença de Deus, do Monte das Oliveiras, e ali ele é coberto por uma nuvem. E os irmãos podem dizer: pastor, você me disse que ia apresentar 5 eventos distintos, e você falou de Jesus, Sermão do Monte, falou da agonia no Getsêmani, falou da prisão de Jesus e falou da ascensão de Jesus. Mas acabou. A ascensão de Jesus deu 4, aí como é que fica? Fica que os anjos anunciaram que da mesma forma que Jesus subiu para o céu, no
do Monte das Oliveiras, é onde ele também retornará de forma triunfante. Aleluia! Glória a Deus. E aí, eu vou apresentar para os irmãos, nessa introdução de Atos dos Apóstolos aqui, alguns pilares da igreja, porque eu falei coisas que são edificantes para a nossa vida, mas eu também preciso trazer uma palavra aplicativa, quer dizer, algo que nós possamos aplicar na nossa vida através desse ensino dessa noite. E aí nós vamos ver alguns pilares da igreja que são apresentados aqui nesses primeiros 14 versículos de Atos dos Apóstolos. E o primeiro deles, nós vemos a obediência. A obediência dos apóstolos. No versículo 4, Jesus estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. E essa promessa, se eu não me engano, ela está em Lucas capítulo 24, versículo de número 49, falando que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E aí nós vamos ver a obediência dos discípulos de Jesus ali, não somente essa obediência de ficar em Jerusalém, como também em dar sequência ao ministério do Senhor, à obra de Deus. E por que Jesus deu essa ordem para eles ficarem ali? Jesus dá essa ordem aos discípulos para que os discípulos recebessem a preparação final para o seu ministério. E que preparação era essa? O dia de Pentecoste. O dia de Pentecoste, que é apresentado a partir do capítulo de número 2, versículo 1, quando cumpriu-se o dia de Pentecoste, e eles estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu, como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. O resultado da obediência deles é que eles receberam a virtude do Espírito Santo. Fica em Jerusalém até que recebam a virtude do Espírito Santo. A palavra virtude aqui, irmãos, ela é traduzida de uma palavra grega que é dunamis, que é poder, receber o poder do Espírito Santo. E não é assim, simplesmente falar poder, mas essa palavra também, ela traduz o que para nós é explosivo, né? A palavra dinamite, que é explosivo. Então, é um poder. Aqueles discípulos deveriam ficar atentos em Jerusalém, buscando a presença de Deus, porque eles iriam receber o poder explosivo do Espírito Santo de Deus para fazer a obra do Senhor, e eles recebem essa virtude, esse poder do Espírito de Deus ali no dia de Pentecoste. Eles receberam no Pentecoste o batismo, que é a representação do fogo do Espírito sobre os discípulos, porque apareceram vistas sobre eles línguas repartidas como
que de fogo, as quais pousaram sobre eles. Eles receberam a virtude do Espírito, eles receberam o batismo do Espírito, eles receberam a mensagem do Espírito para comunicar ali. Naquele dia, eles receberam a mensagem do Espírito através de falarem em novas línguas, falarem em outras línguas, e todo o povo que estava ali começou a ouvir. Havia pessoas ali de várias nações, que falavam vários idiomas, e de repente o Espírito de Deus cai sobre os discípulos, e eles começam a falar a mensagem do Evangelho na língua natural daquelas pessoas, e elas se admiram dizendo: como eles podem falar na minha língua materna das maravilhas de Deus? E aquilo, essa mensagem contagia o coração daquele povo, e dali, meus irmãos, nós vamos ver um pouquinho mais à frente aqui no capítulo de número 1, no versículo de número 15, que a igreja começou com cerca de 120 irmãos, e nesse primeiro dia que o Espírito Santo é derramado de forma explosiva sobre os discípulos, e eles recebem o batismo do Espírito Santo, batismo de fogo, e eles recebem a mensagem das línguas, e eles comunicam aquela mensagem, e a palavra de Deus diz que após a pregação do apóstolo Pedro, agregaram-se naquele dia quase 3.000 almas. Eles receberam a virtude do Espírito, eles receberam o batismo do Espírito, eles receberam a mensagem do Espírito, eles receberam a unção do Espírito, que era o que? A capacitação do Espírito de Deus para eles fazer a obra de Deus, para fazerem a obra de Deus. E aí nós podemos nos identificar com essa mensagem agora, entendendo que nós, para fazermos a obra do Senhor, nós precisamos buscar essa unção, nós precisamos buscar este poder, nós precisamos buscar esta virtude, buscar este batismo. Eles receberam a manifestação dos dons do Espírito Santo, e receberam, por exemplo, a direção do Espírito de Deus. A partir daquele momento, o Espírito de Deus começou a guiar eles. Nós vemos o Espírito de Deus guiando Filipe a evangelizar. Nós vemos o Espírito de Deus revelando a Paulo que deveria passar a Macedônia para pregar a palavra de Deus. E eu poderia citar tantas vezes que o Espírito de Deus foi guiando o povo, a igreja do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos. E o que condicionou esse derramamento de poder aos discípulos? O que condicionou isso a eles foi a obediência à ordem de Jesus. Se nós observarmos a palavra de Deus e nos mantivermos em obediência ao Senhor, nós também vamos receber esta promessa. Até porque no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro vai dizer assim, e essa promessa é para vocês, é para os seus filhos, é para os que estão longe e para tantos quantos o nosso Senhor chamar. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Aleluia! Glória a Deus. E nós vamos ver também, irmãos, então o primeiro pilar que eu apresentei para vocês, a obediência. O segundo pilar que eu quero apresentar, que eu vejo aqui, é a unidade deles.
nós vemos no versículo de número 13 e versículo de número 14. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Nós vamos ver aqui, irmãos, a unidade da igreja, o fortalecimento de laços de fé e comunhão. Foi apresentado aqui os 11, as mulheres, os outros irmãos que permaneceram firmes no cenáculo. Só para a gente entender aqui, esse cenáculo aqui, possivelmente, foi o mesmo lugar da última ceia que eles participaram com o mestre, que era provavelmente a casa da mãe de Marcos. Então, irmãos, imagina que sublime era para os discípulos estar buscando a presença de Deus em oração naquele lugar onde eles participaram da última ceia com o Senhor. E eles estavam ali em unidade, e depois do capítulo 2 de Atos, vai apresentar assim de uma forma singular como que era essa unidade, nos dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam na oração. Em cada alma havia temor, todos criam, todos manifestavam a fé no Senhor. Outro detalhe, todos estavam juntos, e não somente juntos, mas todos tinham tudo em comum, todos eram iguais, todos se sentiam iguais, e todos buscavam a presença de Deus de forma igual. E isso prosperou porque eles perseveravam. E não somente perseveravam, mas eles perseveravam com alegria. Eles perseveravam com alegria e eles perseveravam com singeleza de coração. Quer dizer, era alegria misturada com simplicidade, irmãos. Olha que coisa linda. Alegria misturada com simplicidade. É isso aí que Deus gosta. É isso aí que agrada a presença de Deus. Aleluia! E isso promovia ali a unidade, a comunhão daqueles discípulos. Eu quero despertar os irmãos também para algo muito importante nesses pilares que eu estou falando para os irmãos aqui, que é acerca do ministério feminino. Porque não é à toa, irmãos, não é à toa que as mulheres apareceram na genealogia de Jesus. Não é à toa. De uma forma controversa, porque não aparece na genealogia de ninguém as mulheres. Mas quando vem a genealogia de Jesus, as mulheres, elas aparecem. Aí nós vamos ver, irmãos, que estas mulheres que também são apresentadas aqui no versículo 14, que continuavam junto com os discípulos, que continuavam fazendo a obra de Deus. Estas mulheres eram quem? Eram fiéis seguidoras de Jesus.
fiéis seguidoras de Jesus, que no seu ministério, naquelas viagens longas que Jesus fazia a pé para fazer a obra de Deus, as mulheres estavam junto com Jesus nas viagens do seu ministério. As mulheres estavam com Jesus nos momentos dos seus ensinamentos. As mulheres estavam com Jesus nos momentos dos maiores milagres que Jesus realizou. Já no momento da crucificação do Senhor, meus irmãos, os discípulos se dispersaram para todos os lugares, só ficou o apóstolo João. E quem ficaram? Quais foram as pessoas que ficaram no momento da crucificação de Jesus? As mulheres ficaram chorando no momento da crucificação do Senhor Jesus também. A palavra de Deus declara que as mulheres, elas não faziam só isso, mas elas também patrocinavam o trabalho de Jesus. Elas apoiavam a obra de Jesus com o seu recurso financeiro. E se eu for continuar aqui apresentando a beleza desse ministério das mulheres, nós vamos ver, por exemplo, meus irmãos, que as mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus, e nós vamos ver, seguindo, que elas se tornaram evangelistas, líderes, corajosas, impactando toda aquela igreja que estava começando ali. Está vendo que importância o ministério das mulheres ali no início da igreja do Senhor? E aí nós vamos continuar apresentando o último pilar que eu quero apresentar para os irmãos aqui, que marcou o início da igreja, que é a oração. Foi a principal marca dos apóstolos, a principal marca deles foi estar em oração, permanecer unânimes em oração. A oração, ela produziu a comunhão com Deus, quer dizer, ela deu uma intimidade àqueles discípulos, irmãos, uma intimidade com Deus diferente. Nós podemos ver que capítulo 3 de Atos vai apresentar Pedro e João subindo a hora nona para a oração. E subindo para a oração, Deus faz um milagre extraordinário através dos apóstolos ali. E se nós formos continuar sobre essa identificação dos milagres, nós vamos ver no capítulo 12, que o apóstolo Pedro estava aprisionado para ser morto, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, e mais um anjo, lembra da história do anjo aí? Mais um anjo, depois da oração da igreja, o anjo ele entra na prisão e de uma forma sobrenatural, ele liberta a Pedro, que chega lá na casa onde o povo está orando, e o povo nem acredita que Deus tinha feito um milagre tão grande. Se nós passarmos mais um pouquinho à frente, em Atos capítulo 16, nós vamos ver Paulo e Silas, depois de serem açoitados, machucados, presos, perto da meia-noite, eles cantavam e oravam, e de repente o poder de Deus se manifesta naquela prisão, e as cadeias de todos caem por terra. Glória a Deus. Então, uma marca principal daquela igreja ali era a oração. E a oração apresentava algo muito especial na vida daqueles discípulos, que era a dependência de Deus.
eles reconheciam que eles não tinham condição de fazer nada, se não fosse através da mão poderosa de Deus, através da atuação do Espírito Santo. Até porque, irmãos, o título Atos dos Apóstolos, ele foi dado muito após pela igreja. A igreja chamou de Atos dos Apóstolos, mas Lucas não foi Lucas que colocou esse título aqui. E quando nós vamos ver, é apresentado aqui os Atos da igreja, os Atos dos Apóstolos, os Atos dos não apóstolos e principalmente os Atos do Espírito Santo de Deus, que conduz a sua igreja, o seu povo, de tempo integral do início ao fim deste livro. Então nós vemos aqui a dedicação daquele povo em orar pela dependência de Deus. Nós precisamos da orientação de Deus, nós precisamos da direção de Deus, nós precisamos do poder de Deus, senão não vamos conseguir fazer aquilo que o Jesus determinou para nós. E nessa oração, eles alcançavam também o fortalecimento espiritual, porque vieram as perseguições. Não dá tempo de falar das perseguições que eles sofreram, mas foram muitas e terríveis. O apóstolo Paulo, aqui mesmo em Atos dos Apóstolos, é apresentado que ele, por certa vez, apanhou tanto, as pessoas só pararam de bater porque pensaram que ele já estava morto. Então nós vemos uma perseguição ferrenha que aqueles discípulos só conseguiram enfrentar porque foram fortalecidos espiritualmente. E fortalecidos espiritualmente através de quê? Da oração, da comunhão com Deus. A oração foi a preparação para o Pentecoste vir sobre eles. Muitos se dispersaram e não conseguiram receber essa promessa aqui. Atos, 1 Coríntios capítulo 15, vai apresentar que Jesus fez um discurso para cerca de 500 irmãos, mas só 120 receberam essa promessa aqui, porque perseveraram em oração. Então, a perseverança na oração foi uma preparação para receber o Pentecoste. Eu quero receber a unção do Espírito. Eu quero receber o poder de Deus. Eu quero receber os dons. O quanto nós estamos orando para receber isso de Deus? Porque a salvação, ela é de graça, irmãos. É pela graça. Jesus conquistou pela graça na cruz do Calvário. Nada que nós fizermos pode resultar em mudar alguma coisa em relação a nós sermos salvos. Somente o sacrifício de Jesus pode nos conduzir à salvação. Agora, para receber unção, receber poder, receber a autoridade de Deus, receber direção do Espírito Santo, receber a mensagem de Deus, receber sabedoria de Deus, aí tem que orar, aí tem que pagar o preço. Amém? Nós vemos que a oração, ela formou neles uma unificação, que quebrou todas as barreiras. Nós vemos já nos primeiros capítulos aqui, problemas que vão se levantar, lutas que vão se levantar, e eles venceram essas lutas através de quê? Da oração, joelho dobrado no chão, recebendo discernimento e sabedoria da parte de Deus, porque eles já não tinham mais a presença física de Jesus, mas tinham a manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus. E a igreja do Senhor hoje é convocada por esta palavra para que nós possamos nos posicionar em obediência ao Senhor para receber as promessas de Deus.
nos posicionarmos em unidade, buscarmos a cada dia mais estarmos unidos, alegres e servindo a Deus em simplicidade, para que o Senhor possa acrescentar a cada dia, não somente as bênçãos que nós necessitamos, mas principalmente as almas que ainda precisam ser salvas. E nós precisamos nos posicionar em oração.